Olá, turma, tudo bem? Bora lá para mais uma semana, né? Iniciando a semana aí de ah, com alegria, né? Com gratidão ao Senhor, com uma carga cheia, né? De energia aí da presença do Senhor. O final de semana cheio de tempo com Deus, né? Igreja, Santa Ceia. Nós tivemos um tempo precioso esse final de semana, graças a Deus. Deus tem sido muito bom conosco, com a nossa casa, com a nossa família. E nós nos alegramos demais por causa disso. Mas vamos embora lá começar essa semana 20, né? Hoje, segunda-feira, dia 8 de maio. Nós já estamos aí caminhando para a segunda semana também de maio, né? Como tem sido bom, né? Essa semana é uma semana também bem cheia, porque final de semana, Dia das Mães, né? Creio que a maioria aí vai estar comemorando. Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e a gente já vai começar a leitura de hoje. Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por mais esse dia, por mais esse início de semana, Pai, que nós cremos que já está debaixo da tua mão, Senhor. O Senhor já está cuidando de tudo para nós, porque é assim que o Senhor lida com os teus filhos, com a tua igreja, com o teu povo. O Senhor cuida de nós, Pai, nos mínimos detalhes, na nossa saúde, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na paz que nós temos no nosso coração, na alegria que nós compartilhamos, Pai, com o Senhor, porque o Senhor tem sido muito bom para nós. Obrigada, Jesus, pelo teu cuidado. Obrigada, Senhor, por essa presença que o Senhor tem permitido que nós sintamos que é a tua presença dentro de nós, o teu Espírito Santo habitando dentro de nós todos os dias, Jesus. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada, Espírito Santo. Como é bom ser ministrado pelo Senhor todo o tempo, o dia todo. Nós estamos aí sempre pensando na palavra, pensando naquilo que o Senhor diz para nós. E assim o teu Espírito vai ministrando e nos ensinando cada dia mais a respeito das verdades do Senhor. Obrigada, Jesus. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Segundo Samuel, capítulo 7. Nós vamos ler 2 Samuel e 1 Crônicas 17. Eu acredito que seja a mesma passagem, tá, irmãos? Nós vamos verificar isso, mas eu acredito que seja a mesma passagem, justamente fazendo essa questão da cronologia para nós, né? 1 Crônicas 17 e 2 Samuel 7. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, mas eu acredito que eu acho que é a mesma coisa. Nós vamos ler a passagem e entender um pouquinho mais o que o Senhor então vai começar a falar conosco. Davi habitava em sua própria casa e o Senhor finalmente concedeu descanso e Israel não tinha mais guerra com as nações vizinhas. Então Davi disse ao profeta Natã: Veja, eu moro num lindo palácio construído com cedro, enquanto a arca de Deus está numa simples tenda do lado de fora. Faça o que você tem em mente, respondeu Natã, pois o Senhor está com você. Naquela noite, porém, o Senhor apareceu a Natã, dizendo: Vá e diga ao meu servo Davi, que assim diz o Senhor: Será você o que vai construir uma casa para eu morar? Pois eu não tenho morado em uma casa desde o dia em que tirei os israelitas do Egito, até o dia de hoje. Minha casa tem sido sempre uma tenda ou um tabernáculo. Eu nunca me queixei aos líderes de Israel, aos pastores do meu povo. Nunca pedi que me construíssem um templo de cedro. Agora diga ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu escolhi você para ser o guia do meu povo Israel quando você ainda era um simples pastor de ovelhas. Tenho estado com você por onde você tem andado e tenho destruído os seus inimigos. E o seu nome andará de boca em boca, de tal forma que você será contado entre os homens mais famosos da terra. Eu escolhi uma terra para Israel, o meu povo, terra de onde nunca precisarão mudar-se. Estarão seguros em suas próprias terras e jamais serão perturbados por nações inimigas, como acontecia no início, e tem ocorrido desde o tempo em que os juízes governavam Israel, o meu povo. Não haverá mais guerra contra o seu reino, e os seus filhos governarão essa terra por todas as gerações que hão de vir. E o Senhor declara que ele vai construir uma casa para ele, uma dinastia de reis. Quando você morrer e descansar com seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para ocupar o trono e farei do reino dele uma fortaleza. O seu filho é que vai construir uma casa em meu nome e o seu reino permanecerá para sempre. Eu serei para ele pai e ele será o meu filho. Se ele pecar, eu o castigarei com o castigo de homens e com açoites de filhos de homens.
mas jamais retirarei dele o meu amor, como aconteceu com Saul, para que você pudesse ser rei. Porém, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim, e o seu trono será estabelecido para sempre. Assim Natã procurou Davi e contou tudo o que o Senhor havia revelado. Então Davi entrou no tabernáculo e sentou-se perante o Senhor e orou: Ó Senhor Deus, por que derramou suas bênçãos justamente sobre este seu servo, de família tão insignificante? E agora, como se isso não bastasse, ó Senhor Deus, ainda me promete uma família que não terá fim? Essa bondade está longe da compreensão humana, ó Senhor Deus. Pois o Senhor Deus conhece o seu servo e sabe como sou. E o que posso eu falar? Tudo isso o Senhor faz, porque assim prometeu de acordo com a sua palavra e de acordo com a sua vontade. Quão grande é o Senhor Deus! Não há ninguém como o Senhor, nem há outro Deus, senão o Senhor, conforme tudo o que temos ouvido dizer. Que outra nação sobre a terra tem recebido tantas bênçãos quanto o seu povo Israel, a única nação da terra que o Senhor, ó Deus, resgatou para dela fazer o seu povo e assim fazer o seu nome conhecido. O Senhor realizou coisas grandes e maravilhosas, livrando o seu povo do Egito e dos deuses deles. Livrou-os para que o seu nome fosse glorificado. O Senhor escolheu Israel para ser o seu povo exclusivo, e o Senhor se tornou o seu Deus. E agora, Senhor Deus, confirme para sempre a promessa que fez em relação ao seu servo e à sua descendência, para que o seu nome seja engrandecido para sempre. E todos digam: ó Senhor dos exércitos. O Senhor dos exércitos é o Deus de Israel, e a descendência do seu servo se manterá diante do Senhor. Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, o Senhor mesmo o revelou ao seu servo, quando disse: estabelecerei uma dinastia para você. Essa revelação de sua parte me levou a fazer esta oração. Agora, ó Senhor Deus, o Senhor é Deus, as suas palavras são verdadeiras e a sua promessa é boa para mim. Agora, por sua bondade, sejam cumpridas as suas palavras. Abençoe o seu servo e abençoe a sua família, para que ela continue para sempre diante da sua presença, pois assim prometeu o Senhor Deus. Davi se alegra, né? Porque o desejo parte de Davi em querer construir um templo para o Senhor, mas o Senhor diz que ele nunca se importou com isso. Deus nunca teve problemas em morar em tendas e em tabernáculos, como é até agora, né? Então, desde Moisés, Deus poderia muito bem ter sim levantado pessoas para construir um grande templo, como Salomão vai escrever lá na frente, construir lá na frente. Mas o Senhor diz que ele não estava preocupado com isso, porque não seria Davi ainda a construir esse templo, né? A construir essa casa para a habitação de Deus. Por que não? Porque Davi é a tipologia de Cristo, e Cristo não consegue implantar a morada de Deus na terra ainda durante o seu ministério. Davi também não, mas o seu sucessor, aquele que viria depois dele. E aí Deus não está falando sobre simplesmente Salomão, ainda que Salomão tenha sim construído um tabernáculo segundo aquilo que Deus mostrou para Davi. Mas o que Deus está dizendo é de um templo muito maior, a morada que seria nós mesmos, os seus filhos, que poderíamos sim ter a habitação do próprio Senhor dentro de nós. Nós seríamos essa casa que Deus deseja habitar, que Deus deseja estar junto conosco todo o tempo. Mas, fora isso, ainda teremos sim um templo que vai ser construído no reino milenar, de onde Cristo, o descendente de Davi, vai reinar eternamente. Então nós vamos ter sim um templo construído, mas não por Davi, e sim pelo seu descendente. E quem é esse descendente? Não é Salomão também, é o próprio Senhor Jesus, na sua volta, né? Construindo o templo no Monte Sião, no monte do Senhor, lá em Jerusalém, de onde ele vai reinar eternamente. Amém? Vamos lá para as 1 Crônicas 17. Provavelmente é o mesmo texto, né? Tanto o livro de Crônicas vai contar a história de Davi, e quanto o livro de Samuel, e depois o livro de Reis também vai falar um pouco sobre isso. Então, 1 Crônicas 17. 1 Crônicas 17. Diz assim: depois de algum tempo que Davi estava morando no seu palácio, ele disse ao profeta Natã:
Aqui estou morando numa casa com paredes de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor está lá fora numa tenda. E Natã respondeu: Pois realize o seu plano, porque o Senhor está com você. Naquela mesma noite, Deus falou a Natã: Vá dizer ao meu servo Davi que assim diz o Senhor: Não será você que vai construir uma casa para eu morar. Não tenho habitado em nenhuma casa desde o tempo em que tirei Israel do Egito, mas de tenda em tenda e de um tabernáculo para o outro. Por todo esse tempo, alguma vez sugeri a algum dos líderes de Israel ou os pastores que indiquei para cuidar do meu povo que eles deviam construir para mim um templo com madeira de cedro? Diga ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu tirei você do serviço de pastor e fiz de você rei sobre Israel, o meu povo. Tenho estado com você por onde quer que você tenha andado e tenho destruído seus inimigos. Agora farei que o seu nome seja tão famoso como os homens mais importantes da terra. Darei ao meu povo Israel um lugar para toda a vida e plantarei esse povo na sua própria terra. Ninguém perturbará mais o meu povo. As nações perversas não vão mais oprimir Israel como oprimiram no passado. Desde a época em que os juízes governavam, vencerei todos os seus inimigos. E agora saiba que eu, o Senhor, farei que os filhos de Davi sejam reis de Israel do mesmo modo que ele é. Quando chegar ao fim de sua vida aqui na terra e você morrer, colocarei um dos seus filhos no trono para sucedê-lo e farei que o reino dele seja forte. Ele é quem construirá um templo para mim e firmarei o trono dele para sempre. Serei o pai dele e ele será o meu filho. Nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul. Eu o farei líder do meu povo e do reino de Israel para sempre, e o seu reinado será estabelecido para sempre. Assim Natã transmitiu ao rei Davi tudo o que o Senhor havia dito. Então o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e disse: Quem sou eu, ó Senhor Deus? E o que é a minha família para que tenha dado tudo isso? Pois o Senhor já fez grandes coisas por mim, isto é, ainda pouco em comparação com o que o Senhor prometeu fazer no futuro para a família desse seu servo. O Senhor tem me tratado como se eu fosse alguém muito importante. Que mais posso eu dizer? O Senhor sabe que sou apenas seu humilde servo. No entanto, o Senhor resolveu honrar-me. O Senhor, por amor do seu servo e de acordo com a sua vontade, o Senhor tem feito essas promessas maravilhosas. Não há ninguém como o Senhor. Não existe outro Deus além do Senhor. Não há verdade. Nunca ouvimos falar de algum outro Deus como o Senhor. E qual outra nação em toda a terra é como Israel, o seu povo? O Senhor fez dela a única nação da terra que o Senhor resgatou para si mesmo. E o Senhor tornou o seu nome famoso, realizando grandes e impressionantes milagres, e expulsando as nações de diante do seu povo, que o Senhor libertou do Egito. O Senhor declarou que o seu povo Israel lhe pertence para sempre e que o Senhor é o Deus deles. Agora, Senhor, que se confirme a sua promessa de que eu e meus filhos sempre governaremos esta nação e que o cumprimento dessa promessa possa trazer honra e glória ao seu nome, quando todos reconhecerem que o Senhor sempre cumpre o que diz, para que os homens digam: na verdade, o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel. E sempre haverá reis entre a descendência de seu servo Davi. Agora tem coragem de orar ao Senhor, porque contou estas coisas ao seu servo, que o Senhor fará que os meus descendentes sejam reis. Ó Senhor, o Senhor é Deus. O Senhor prometeu estas boas coisas ao seu servo. Eu peço que abençoe a família do seu servo para sempre, pois quando o Senhor concede uma bênção, ela é uma bênção eterna. Que tremendo, né? Davi tem essa consciência de que ele talvez não mereceria, né, tudo aquilo que o Senhor está fazendo por ele, mas também entende que o Senhor levantou ele porque ele realmente ama o Senhor e está fazendo dele então essa bandeira, né, dizendo que da geração, da descendência de Davi, Deus levantaria reis para sempre, eternamente. E é isso que vai acontecer. O Senhor Jesus é o descendente de Davi, que vai sim reinar eternamente. E é isso que ele fala, porque quando o Senhor concede uma bênção, ela é uma bênção eterna. A palavra fala, nós vamos ler isso lá em, se não me engano, Filipenses, acho que é isso, fala das bênçãos espirituais, né?
E aqui o próprio Davi está dizendo que são bênçãos eternas. Então tudo que Deus promete para nós tem muito mais a ver com coisas espirituais, com coisas eternas do que com coisas terrenas, com coisas desse tempo, dessa era caída, desse tempo em que o rei ainda é Satanás e seus demônios, né? Eles têm reinado sobre a terra ainda e infelizmente muitos têm sido dominados e governados por ele, mas nós queremos nos entregar diariamente ao Senhor, dedicar a nossa vida a realmente conhecer esse Deus que tem nos chamado para a liberdade, para ser seus filhos, assim como chamou Davi. E nós vamos ver esse Rei da Glória se assentando sobre o Monte Sião e reinando eternamente em nome de Jesus. Esse é o desejo do nosso coração e eu creio que é o seu também. Davi está extremamente alegre por cada uma das promessas que Deus está fazendo com ele. E por isso ele tem esse anseio, esse desejo de construir esse templo para Deus. Mas o Senhor mesmo levanta Natã para falar com ele e diz, não é você, é o teu filho que vai fazer isso. Mas não só um filho que vem, né, da sua casa ali, que seria Salomão, mas Deus está profetizando de forma muito mais futura, que é um descendente chamado Jesus, que vem da linhagem de Davi e que vai colocar o seu trono eternamente sobre Jerusalém. Amém, queridos? Que Deus possa fazer dessa semana uma semana cheia da presença dele. Nós temos muita coisa boa essa semana. Estaremos dentro do livro de Salmos ainda, 2 Samuel, 1 Crônicas, né? A gente tem toda essa semana aí dentro de Samuel, Crônicas e Salmos, porque a gente está contando essa história maravilhosa de Davi, do que Deus fez através desse menino que ele chama, consagra e coloca como rei. E nesse momento Israel já está vivendo o seu tempo de glória, porque os seus inimigos já foram vencidos e Davi começa a colocar paz, né, sobre a nação de Israel. O povo começa a ter realmente essa paz tão desejada. Amém, queridos? Deus abençoe. Ótima semana para vocês, ótima segunda-feira para todo mundo. E se Deus quiser, amanhã a gente está aqui de volta para continuar lendo a palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe.